Eu quero que você abra em 2 Timóteo, nós vamos meditar em alguns textos. Vamos estar compartilhando uma palavra de Paulo para Timóteo. Qual é o tema de hoje? De Paulo para Timóteo. Nós temos o apóstolo Paulo enfrentando um momento de grande provação. Ele passava por um período de grande dificuldade, havia sido preso injustamente, acusado de incendiar Roma, uma das cidades, a maior cidade do mundo na sua época. Carregava o peso de ter sido abandonado por muitos discípulos, muitos seguidores. Muitos irmãos, companheiros de jornada haviam abandonado a fé, abandonado Paulo, num dos momentos que ele mais precisava. E o apóstolo, consciente da sua execução, que seria morto em breve, e ele dizia: a minha vida será entregue como uma oferta ao Senhor, uma oferta derramada. E ele escreve suas últimas palavras a um jovem pastor chamado Timóteo, do qual a gente está estudando nesses dias, nos nossos cultos, com o intuito de deixar um legado, não só para Timóteo, mas uma mensagem que seria atemporal e alcançaria muitos e muitos no decorrer dos anos e nos alcança até hoje. Paulo, ele está entregando o bastão da obra missionária, está passando o cajado a um jovem pastor. E diante desse cenário, nós temos algumas instruções que o apóstolo deixa a quem ele chama de meu filho na fé. E a primeira instrução que Paulo dá a ele está lá em 2 Timóteo, no capítulo 1, no verso 13. E a primeira instrução é: guarde o que é precioso, guarde o que tem valor, guarde a palavra de Deus. O texto de 2 Timóteo, no capítulo 1, o verso 13, diz assim: retenha com fé e amor em Cristo Jesus o modelo da sã doutrina que você ouviu de mim. Paulo está dizendo a Timóteo nesse texto: retenha a verdade, retenha o modelo da verdade, retenha o modelo da sã doutrina. Reter não é algo passivo, em que você fica ali sem ter ação alguma. Reter exige disciplina para você conhecer, para você lembrar e para você colocar em prática. Paulo está dizendo a Timóteo: Timóteo, retenha a sã doutrina, conheça a palavra, lembre da palavra, coloque em prática a palavra. E o texto nos ensina isso. Em muitas e muitas situações, o que nós temos que fazer? Conhecer a palavra, para que a gente possa saber como agir em determinadas situações. Quando você passa por uma crise dentro da sua família, você precisa conhecer o que a palavra ensina a respeito daquela situação. Quando você passa por enfermidades, o que você precisa saber para enfrentar aquela situação? Quando você passa por um momento de grande tempestade, o que a palavra de Deus, a sã doutrina, me ensina para que eu possa atravessar esse momento? Mas conhecer não é suficiente, você também precisa lembrar. Conhecer e lembrar. Porque você tem que vir à sua mente aquilo que Deus deseja que você faça. Geralmente nós lembramos de muitas coisas, de muitas experiências, algumas coisas que as pessoas ensinam, mas o que a palavra de Deus, ela me diz a respeito disso, que vem ao meu coração. E a terceira coisa é você aplicar. Eu preciso colocar em prática. Se alguém me feriu, eu preciso conhecer o que a palavra de Deus fala sobre o perdão.
Eu preciso lembrar, é preciso subir ao meu coração que a palavra ensina sobre isso. E eu preciso colocar em prática. Porque se eu ficar somente no conhecer, somente no lembrar e não praticar, eu não estou retendo a palavra. E você vai ficar com isso marcado no seu coração, na sua mente. Eu preciso conhecer, eu preciso lembrar, eu preciso praticar. Eu gosto quando o pastor César está pregando, ele sempre faz a mesma oração. Ele diz: Senhor Jesus, que a tua palavra, ela venha à minha mente, porque eu preciso conhecer. Que ela desça ao meu coração, porque aqui é onde vem os desejos, os sentimentos, onde nós temos a intenção de fazer. Eu lembro quando ela vem no meu coração, para que eu possa praticá-la. Ele sempre faz essa oração. E assim nós vamos reter, com fé em Cristo Jesus. Paulo está ensinando isso. A primeira instrução: guarde o que é valioso, você retém o modelo da verdade. Com fé em Jesus Cristo. Porque a palavra de Deus, ela é viva, não porque existem sabedorias e muitas coisas a respeito da nossa vida nesse livro, mas porque quando nós temos a fé em Cristo, a nossa fé baseada em Jesus, nós estamos aptos a tomar posse de todas as promessas que tem na palavra de Deus. De tudo que o Senhor nos prometeu, a minha fé está sendo cultivada em Jesus. Eu acesso às verdades bíblicas, não é com intelecto, mas é com espírito. Você pode ler a palavra de Deus, buscar o conhecimento com seu intelecto, mas sem cultivar a fé em Cristo, sem ativar o sobrenatural na sua vida, não vai passar de boas palavras. Se você não entender que você vai ouvir a palavra de Deus, para que ela possa se conectar ao seu espírito, você vai simplesmente assistir uma boa palestra. A palavra de Deus, ela reter a palavra, guardar o que é valioso, é necessário cultivar a fé em Jesus Cristo. E você está crescendo na fé? Você tem crescido na fé? Você tem desenvolvido a sua fé? Você tem ativado a sua fé para suportar as pressões nos dias difíceis? Como você tem encarado todas as coisas? Primeiro conselho, a primeira instrução que Paulo dá a Timóteo, eu quero que você guarde nessa noite. Guarde o que é valioso. Imagina você recebendo uma carta, escrita ao próprio punho, e você abre e tem lá: guarde o que é valioso. Retenha a palavra de Deus. Mas Paulo não fica só em uma instrução, ele diz a Timóteo: Timóteo, seja fiel. No texto no capítulo 2, o verso 3 em diante, da segunda carta que nós estamos: suporte comigo os sofrimentos, como um bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios da vida civil, já que deseja agradar aquele que o alistou. Semelhantemente, nenhum atleta é coroado como vencedor se não competir de acordo com as regras. O lavrador que trabalha arduamente deve ser o primeiro a participar dos frutos da colheita. Qual é a segunda instrução? Seja fiel. Paulo está instruindo Timóteo a ele ser fiel e dá aqui algumas ilustrações. A primeira, Paulo fala sobre a força de um soldado. Suporte comigo os sofrimentos como um bom soldado. Para suportar as aflições, suportar os dias difíceis, é a força de um soldado. Você pode estar cansado, você pode estar fadigado, você pode estar passando por crises intensas, mas suporte.
Aguenta. Permaneça firme. Como um bom soldado. Nós precisamos alistar pessoas, não para serem acariciadas dentro das nossas igrejas, mas para serem forjados como bons soldados. Sabe aquela criança que a gente cresce e a gente quer proteger de tudo? Você não quer que aconteça nada com ela, que não rale o dedo, que não leve uma queda, que não tenha nenhuma experiência ruim. Você está formando alguém frágil, fraco. Essa criança não pode chorar, não pode ser contrariada, tem que ser tudo entregue nas mãos dela. Eu lembrei de uma experiência agora, não de uma experiência, mas de uma situação, onde eu sentei para almoçar e tinha um rapazinho ali, de uns 8 anos de idade, mais ou menos, o seu pai e a sua avó. E o pai serviu o prato do filho, colocou na mesa, pegou um pedaço de churrasco e colocou inteiro no prato dele. E a avó foi lá cortar a carne para o neto poder comer, porque o pedaço estava inteiro. Aí o pai olhou e disse assim: não, pode deixar inteiro. Aí a avó olhou e disse: não, corta, para facilitar para ele. Aí o pai disse assim: não, que se eu não tiver com ele, ele tem que aprender a comer o pedaço inteiro da carne. E aquela cena simples me chamou a atenção. Porque o nosso papel como pais é forjar homens e mulheres fortes para suportar as pressões da vida. E quando nós pensamos na fé, quando nós entramos pela porta da salvação, nós estamos sendo treinados, Paulo nos dá esse exemplo, para sermos bons soldados, para suportar os sofrimentos que nós vamos ter que enfrentar. Seu couro tem que engrossar, para que você possa suportar as pressões, porque dias bons passam e temos que enfrentar dias ruins. É o dia que a enfermidade bate na porta, é o dia que a escassez financeira bate na porta, é o dia que o abandono bate na porta, é o dia que o luto bate na porta, é o dia que a dor está nos esperando. E se você for um bom soldado, você consegue suportar as provações da sua vida. Amém? Mas Paulo também fala sobre a disciplina do atleta. E Paulo diz assim: olha, Timóteo, não basta vencer. Não estou falando simplesmente sobre vencer, ser um atleta para vencer, mas você precisa vencer de forma legítima. O atleta, ele vence, ele precisa obedecer às regras, às normas, para que a sua vitória seja uma vitória legítima. E Paulo está nos ensinando aqui que o atleta, ele é recompensado se ele obedecer às regras. E Deus criou as regras, Deus estabeleceu as normas. O jogo é de Deus, é Ele quem determina como vai ser. Mas olha como a nossa geração é atualmente. A nossa geração, ela quer criar as regras para que ela possa jogar o jogo e Deus coroar ele com a vitória. Nós não queremos nos submeter às regras que Deus criou, às leis que Deus estabeleceu. E é uma corrida que somente há vencedores. Todo mundo ganha o primeiro lugar. E Deus tem que ajustar a sua forma de ver, tem que modificar as suas regras, porque eu não estou disposto a correr a corrida da forma como Ele determinou. E Paulo está deixando bem claro para Timóteo: Timóteo, você quer vencer? Você quer ser coroado pelo Senhor? Mas você precisa obedecer às regras que o Senhor determinou. É a disciplina
do atleta. É viver uma vida de obediência à palavra de Deus. Você acha que eu tenho vontade de obedecer tudo que Deus mandou? Eu não. Pelo contrário, talvez aquela parte que Deus disse lá no Éden, coma livremente de toda a árvore do jardim, essa parte eu quero obedecer. Mas você olha para a palavra de Deus, você não quer fazer. Você não tem desejo de fazer, porque tudo que tem em você é ruim, tudo que há em você te inclina para a carne, te inclina para o pecado. Se não for a graça de Deus sendo revelada pelo Espírito Santo dentro de nós, nos ensinando a renunciar às nossas vontades e a viver de maneira piedosa, digna, enquanto nós aguardamos a vinda do Senhor, se não for isso na nossa vida, a gente só consegue desobedecer a Deus. Então você tem que aplicar isso na sua vida. Senhor, me dá graça. Todos os dias a sua oração tem que ser essa. Senhor, me dá graça, para que eu possa obedecer a tua palavra. Senhor, derrama graça sobre mim, me ensina a viver de maneira correta, Senhor. Porque se depender de mim, eu sempre estarei desobedecendo ao Senhor. Aquilo que eu quero fazer, eu não faço. Isso é a disciplina do atleta. E Paulo fala sobre a paciência do lavrador. Você já plantou alguma coisa na sua vida? Ou você, como eu, tenta criar umas plantas lá, mas não dá certo. Já tentei fazer uma horta, não deu certo. Porque me falta a paciência do lavrador. Paulo está ensinando a Timóteo: Timóteo, seja fiel. Olhe a paciência do lavrador. Há um grande ensinamento aqui. Você já viu algum lavrador preguiçoso? Você já viu o lavrador que acorda 9 da manhã? Você já viu o lavrador que está lá no roçado? Vou plantar algumas coisinhas e estou no WhatsApp o dia todo, assistindo novela, filme de tarde, vou maratonar as séries. Você não vê, porque ele trabalha arduamente. E Deus, Ele nos chama para trabalharmos arduamente. Não há vitória, não há fidelidade a Deus mergulhado na nossa preguiça. Com certeza você não vai ter vontade de ler a palavra de Deus. Você não vai ter vontade de orar. Você não vai ter vontade de se alimentar. Mas você acorda cedo para fazer isso. Você enfrenta o sol para fazer isso. Você pega as ferramentas corretas para fazer isso. A gente olha e diz: não, como eu quero que a minha família seja uma grande bênção. Como eu quero prosperar na minha vida financeira. Como eu quero ter saúde, como eu quero isso, como eu quero aquilo. Mas Deus te chama: você quer tudo isso? Trabalhe arduamente. Quer que o seu filho preste? Trabalhe arduamente. Você quer que o seu casamento prospere? Trabalhe arduamente. Tem coisa que você não quer fazer, mas você é um lavrador. E aqui uma outra verdade: tudo que nós plantamos, nós colhemos. Mas é no mesmo dia? Sim ou não? Não. E aqui a gente quer algo, a gente quer plantar um miojo. Plantei 3 minutos para me colher. Tem sementes que você vai lançar no seu filho hoje. Agora ninguém me vê. Tem sementes que você semeia na vida do seu filho hoje, pequenininho, bebê. E que você só vai ver frutificar na adolescência, na fase adulta, quando ele casar.
Eu pego, às vezes a gente tá em casa, aí eu dou um abraço da minha esposa, ela me dá um abraço, a gente dá um beijinho na frente dos meninos. Aí eles olham e começam a rir. O Pedro, que é mais ciumento, ele diz assim: é meu papai. Aí eu digo para eles assim: quando vocês casarem, vocês vão tratar bem a esposa de vocês. Vocês vão dar um beijinho na esposa de vocês. Aí eles começam a rir. É uma semente que eu estou lançando dentro do coração deles. Quando eles casarem, eles não vão ser violentos com a esposa. Eles não vão gritar com a esposa. Porque é uma semente que eu estou semeando hoje para colher daqui a 20 anos. Não, tudo isso não, menos. 15 anos. Você está conseguindo entender? Tem que ter paciência de lavrador. Você semeou, está gerando. Você plantou, Deus está dando crescimento. Talvez você não viu ainda, mas você vai colher esse fruto. Tenha paciência, seja fiel e aguarde que o Senhor vai abençoar você. Você pode aplaudir o Senhor Jesus? Glória a Deus. Terceira instrução que Paulo envia a Timóteo. Ele diz: Timóteo, permaneça no Evangelho. Capítulo 3, verso 14. Quanto a você, porém, permaneça naquilo que você aprendeu e creu, sabendo de quem aprendeu, porque desde criança você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Permaneça no que você aprendeu. Sabe o que é bem facinho tirar a gente daquilo que a gente aprendeu e creu? São os ventos contrários. É muito fácil. Porque uma coisa é você expressar a sua fé quando os ventos são favoráveis. Uma coisa é você permanecer no caminho quando a estrada está boa para você andar. Então está tudo certo, a porta está aberta, o vento está soprando a meu favor, a estrada está uma maravilha, esse caminho é perfeito. E você começa a caminhar por ele. Mas se os ventos forem contrários, se a estrada começar a se tornar difícil de caminhar, porque é assim que a palavra diz, que o caminho ele é estreito e difícil passar por ele. Quando as situações vão ficando dessa forma, é muito fácil da gente esquecer o que aprendeu. É muito fácil de esquecer da palavra de Deus. É muito fácil esquecer dos ensinamentos. É muito fácil deixar para trás. E muito difícil de permanecer. Porque você já acha que você não está caminhando corretamente. Porque os períodos, a gente geralmente atrela períodos de lutas, de portas fechadas, de dificuldades, à ausência do propósito de Deus. Eu não estou caminhando no caminho correto porque eu estou enfrentando muitas dificuldades. Essa direção que eu estou dando para a minha vida não é a melhor direção, não é o caminho de Deus, porque eu estou enfrentando muitas portas fechadas. Mas você precisa permanecer fiel àquilo que você aprendeu. E de quem aprendeu? Paulo ainda diz isso. Qual é a fonte que tem te ensinado? Querido, tenha muito cuidado aqui. Porque a mesma porta que abriu para nos abençoar, é a mesma porta que abriu que pode nos desviar do caminho do Senhor. Uma das coisas que Paulo mais combate são os falsos ensinos e os falsos mestres.
A falsa palavra de Deus. Sabe aquela coisa que tem cara de palavra de Deus? Tem capa de palavra de Deus, vem embrulhada como a palavra de Deus, tem cheiro de palavra de Deus, você come, tem sabor da palavra de Deus, mas ela não alimenta como a palavra de Deus, ela destrói você. Os falsos mestres, os falsos ensinos, eles são exatamente assim. E hoje, o volume de informação e a facilidade que nós temos, ela pode ser uma grande bênção, mas um grande perigo para nós. De quem você tem aprendido a palavra do Senhor? Quem tem ensinado para você? Paulo está dizendo para Timóteo: Timóteo, permaneça fiel àquilo que você aprendeu e de quem aprendeu. Quem foi que ensinou para você? Porque a fonte do ensino, ela é muito importante. Porque ela não pode contaminar a palavra, ela não pode distorcer a palavra, ela não pode modificar a palavra. Está lá Eva no jardim, a serpente chega e o que ela faz? Distorce a palavra. O que foi que o Senhor falou para você? Que você não poderia comer de nenhuma árvore do jardim. E não foi isso que Deus disse. Não foi isso que Deus ensinou. Não foi essa a ordem de Deus. Olha, se você comer, tenha certeza, você não vai morrer. Então, confiar na palavra de quem aprendeu é saber a sua origem, saber a sua fonte. Porque você pode ser enganado de forma muito sutil. E os falsos ensinos, eles não são escancarados, eles pegam a palavra de Deus. Ele vai dizer para você: olha, assim, 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 parece bom, parece a palavra, tem a cara da palavra, mas ela é distorcida e ela não traz um ensinamento verdadeiro. Desconfie, confira com a palavra. Não aceite tudo o que dizem por aí. Seja criterioso e saiba qual é a fonte. Quem é a fonte? Quem está me ensinando? Quem está falando? Não, eu não sou bobo não. Eu vou conferir o que a palavra fala sobre isso. O que Deus ensina sobre isso. Não aceite qualquer coisa. Entenda e veja se a fonte não contaminou, para que você não seja alimentado com algo que vai destruir a sua vida. E você nem vai perceber. Você está comigo? Porque essa palavra, ela vai te levar e vai te conduzir à salvação. Desde criança, você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Jesus. Palavra que não traz revelação sobre o seu pecado, que não te leva ao arrependimento e que não te conduz à salvação, foge disso aí. Foge. Sabe qual é a palavra boa? Sabe qual é aquele culto bom? Aquele culto que você sai assim, ó, rapaz, tá doendo até agora. Aquele no outro dia que você, parece que você treinou, aí você tá assim. Ai. Esses dias eu mandei para o Kiko, eu fui para a academia, aí fiz o treino de perna, me empolguei. Depois fiz a minha corrida. Quando eu desci as escadas do SESC, que eu cheguei lá fora, eu digo: ih, rapaz, eu estou a pé. Vou ter que ir para casa andando. Saí lá desanimado assim, tudo doendo. No outro dia dolorido. Essa é a palavra boa. Que é você tentando fugir, ela te dá de um lado. Você tenta correr para o outro, ela te pega do outro. Você pula, te dá uma rasteira, te derruba, dá um no pescoço, traz para perto e você fica todo espremido. Ela espreme você, para que você se transforme naquela pessoa que Deus quer.
Você está comigo? Está entendendo? Glória a Deus. Vamos para a quarta instrução e última que Paulo dá a Timóteo. Timóteo, pregue a palavra. Esteja preparado a tempo e fora de tempo, corrija, repreenda e encoraje com toda a paciência e doutrina. Essa é a quarta instrução que Paulo dá, que escreve ao seu jovem pastor. Tenha foco e compromisso com a pregação da palavra. Fielmente transmita os ensinamentos. Comunique a palavra. Ela é poderosa para transformar a vida das pessoas. Há tempo e fora de tempo. Tem tempo que é favorável da gente pregar. E tem tempo que não é tão favorável assim. Tem pessoas que são abertas a receber a palavra e outras são fechadas. Mas Paulo está dizendo, Timóteo, esteja preparado para pregar em toda e qualquer situação. Quando você achar um coração aberto, pregue. Quando você achar um coração fechado, também pregue. Quando permitirem você pregar, anuncie a palavra. Quando te proibirem, fale da palavra. Há tempo e fora de tempo. Quando as coisas estão boas, pregue a palavra de Deus. Quando estão ruins, também pregue a palavra. Quantas e quantas crises nós enfrentamos. E mesmo assim, nós temos que abrir a palavra do Senhor e anunciar para outras pessoas. Muitas das vezes, você está enfrentando situações muito piores do que quem está ouvindo você. E você olha para a palavra de Deus e você diz, Senhor, tem misericórdia. E Deus honra a tua palavra. E Deus, Ele tem compromisso com a sua palavra. E a nossa função é de anunciar, porque ela serve para nos corrigir. A palavra de Deus te corrige. O que a palavra de Deus fala sobre isso? A palavra nos corrige. Um dia atrás eu tive que fazer algo que doeu meu coração. Eu faço devocional com os meninos, muito rápido, porque não dá tempo. Senão a confusão já arma e já se distrai. E tem que ser bem ligeiro. E eu uso a própria Bíblia. Já é uma semente no coração deles. E aí eu fui fazer o devocional e o Benjamin estava desobediente esse dia. É igual o filho de vocês na casa de vocês, mesmo jeito. Eu corrigi ele estava meio teimoso. Aí eu disse, pegue a sua Bíblia. Aí falei sério com ele. Pegue a sua Bíblia. Se levante e saia daqui. Aí ele ficou assim. Digo, saia, vou fazer devocional só com Pedro. Aí ele ficou. Você não é merecedor de ouvir a palavra de Deus. Você está desprezando a palavra do Senhor, pode sair. Aí ele pegou a Bíblia. Foi lá para a cozinha. Só saia daí quando eu terminar o devocional. Terminei o devocional com Pedro. Bem, pode voltar. Orei com Pedro, tudo certo. O coração ficou, Jesus. Mas não bati firme. Engoli o choro. Era. Porque eu tenho que forjar um bom soldado. E aquilo que é valioso não pode ser desprezado. Quando foi no outro dia, disse, vamos fazer o devocional. Quem vem? Aquele lourinho. Papai, o senhor me desculpa. Eu disse, por quê, meu filho? Por ontem no devocional. Eu digo, desculpa. Mas não despreze a palavra de Deus. Sentamos, fizemos o devocional muito rápido. Orei com eles. Quando terminou, ele olhou e disse, eu me comportei. Aí
Aí meu coração ficou mais tranquilo. Tem situações que a palavra vai nos corrigir. E ela precisa nos corrigir. E a palavra de Deus é dura com a gente. Ela olha para a gente e diz: você não valoriza, saia. Você está desprezando. Saia. É assim. Ela nos corrige, é forte. Deus, guarda isso, Deus não brinca de ser Deus. Deus é amoroso com firmeza. Deus é tão firme que sacrificou Jesus, porque Ele não quebra o princípio dele. É quem nós achamos que somos para chegar diante de Deus e bagunçar com tudo. Deus é firme. Deus chega para Adão e diz: no meu jardim, quem desobedece não vive. Saia. Só tinha Deus, Adão e Eva. Ninguém estava vendo. Mas Deus é firme. Pegue suas coisas e saia do meu jardim. A partir de hoje, você vai comer se você trabalhar. E Deus é firme com a gente. A palavra nos corrige. Se você tiver coragem, todos os dias, se aproxime da palavra de Deus, com o coração aberto para ser corrigido por ela. Mas, além de corrigir, ela nos repreende. E além de nos repreender, ela nos encoraja. Você vai chegar com a cabeça baixa, desanimada, abatido, sofrendo, chorando, parecendo o café que a gente quer comprar e não compra porque está caro. Todo moído. Só o pó. E lá você encontra uma palavra que Deus dá para você. Te encoraja, te fortalece, te ergue. E você sai dali parecendo aqueles pinches, bem pequenininho, mas valente. Corajoso para enfrentar as crises e as dificuldades em todas as circunstâncias. Porque a palavra de Deus faz isso com a gente. É isso que Paulo está ensinando. É isso que Paulo está nos transmitindo. Ele está escrevendo a Timóteo e essa palavra ela chega até nós. Guarda aquilo que é valioso. Guarda a palavra. Seja fiel. Suporte como um bom soldado. Tenha a força de um soldado, a disciplina de um atleta e a paciência de um lavrador. Sabendo que todas as sementes que você semeia, você irá colher no tempo oportuno. Permaneça no Evangelho, mesmo quando as situações forem contrárias. E anuncie a palavra de Deus, porque ela nos corrige, ela nos repreende e ela também nos encoraja. E essa carta foi para você. Guarda no coração. E quando você ler, você não vai ler de Paulo para Timóteo. Você vai ler de Paulo para Manuel, de Paulo para Jânio, de Paulo para Hudson, de Paulo para Celdo, de Paulo para mim. Você pode dizer isso? De Paulo para mim. Eu guardo a palavra no meu coração e vou colocá-la em prática, em nome de Jesus. Vamos aplaudir o Senhor bem forte?